E aí, vamos lá, paz do Senhor, irmãos. Vamos entrando aí. Já vi que meu primo entrou aqui, o Anderson. Boa noite, primo, Deus abençoe. Roninho entrou aqui. Deus abençoe a Dani, Nilson. Glória a Deus. Espero o pessoal entrando aí para a gente poder começar o nosso culto nessa noite. Aleluia. Paz do Senhor, Dani. Hoje é culto de ceia. Prepara aí o seu pão, prepara aí o seu vinho. A Tamara entrou também. Boa noite. Paz do Senhor, Tamara. Paz do Senhor para o Daniel, para a Alice. Vamos lá. Vamos entrando aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Como vocês estão, hein? Júlio está assistindo. Daiana, paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Então vamos nos reunindo. E já já eu começo com a nossa mensagem de hoje, falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos continuar no capítulo de número 1. Amém? Nós meditamos um pouco sobre do verso 1 ao verso 11. Hoje eu vou pegar um pouco do verso 9 até o final desse capítulo, para nós encerrarmos aqui o capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Filipenses. A Nara está aí, a paz do Senhor para o Marquinhos, para as meninas, glória a Deus. O Herbert está aí também, a Bruna está assistindo também, glória a Deus por isso. Vamos lá, hoje é dia de nos reunirmos. A Poli chegou, glória a Deus. Aleluias. Então, Deus colocou no meu coração da gente estar estudando um pouquinho sobre essa carta de Paulo à igreja de Filipenses, para a gente falar um pouquinho sobre o que Paulo tinha no coração sobre essa igreja, para essa igreja, e tão importante nos dias de hoje também, né? Falar sobre a alegria, falar sobre a esperança que há em Cristo Jesus, nesses dias de dificuldade que nós estamos vivendo. Eu creio que muitas pessoas têm sofrido nesse tempo, né? Em função da pandemia, vieram tantas outras dificuldades juntas com ela, mas nós cremos que em Cristo Jesus nós podemos vencer todas essas situações, né? Então eu quero te encorajar a ficar com a gente até o final dessa live, para a gente poder cear também, para a gente poder partir, compartilhar do pão, compartilhar do vinho, do corpo de Cristo. Isso é importante para nós como cristãos, termos essa consciência, fazer isso em memória de Jesus e anunciar a nossa fé no Cristo, nossa fé em Jesus Cristo. Então, quero te encorajar, pega aí a sua Bíblia, pega aí um pouquinho de pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva. No final nós vamos cear, você vai cear aí na sua casa e nós vamos estar aqui compartilhando e partilhando do pão. A Fran está aí, entrou também, glória a Deus, dá um abraço no Caio. Nossa irmã Cláudia também agora entrou, está assistindo também. Josiel está aqui também, glória a Deus. Então, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Jesus por esse domingo e vamos entrar aqui no assunto que nós precisamos falar nessa noite. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo de comunhão, por esse tempo de reflexão da sua palavra, reflexão daquilo que o Senhor deseja para a sua igreja e para cada um de nós. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, abençoe cada casa, cada lar, abençoe cada família, por Deus, com o teu Espírito Santo, com a tua palavra que é o pão que nós precisamos espiritualmente. Que essa palavra venha nos trazer ânimo, nos trazer alegria, nos trazer consolo, conforto, propósito,
tudo que ela pode fazer por nós e através de nós e em nós, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse tempo precioso na tua presença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Júnior entrou aí também, louvado seja Deus. Então vamos lá. Gente, nós começamos na quinta-feira. Se você não participou da nossa live na quinta-feira, tem a live aí no Facebook. Você vai aprender um pouquinho sobre essa igreja de Filipos, essa carta que Paulo escreveu a essa igreja, que ele tinha tanto amor, que ele tinha tanto apreço, e é tão importante para esses dias de hoje. Nós vamos continuar falando o que é importante para nós aqui como igreja, como cristãos, nesses dias que nós estamos vivendo, esses dias que nós estamos tendo tantas incertezas nesse mundo, tantas dificuldades nesse mundo, e graças a Deus nós temos a sua palavra, graças a Deus nós temos o sacrifício de Cristo ao qual nós nos apegamos, ao qual nós nos alicerçamos para poder vencer essas tempestades, para poder vencer essas dificuldades. Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na rocha, que é Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Se você está em Cristo, você está seguro. Se você está em Cristo, você está protegido. Se você está em Cristo, você está suprido. Independente daquilo que demonstre naturalmente, em Cristo Jesus nós estamos guardados, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, e nós estamos debaixo da sua palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses com o propósito de demonstrar o amor, de demonstrar a gratidão por essa igreja e também para gerar ânimo ou para, de alguma forma, fortalecer os irmãos na fé, pois Paulo estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, mas Paulo estava preso, Paulo não podia estar ali com os irmãos ou estar, de alguma forma, compartilhando algum dom com os irmãos pessoalmente, mas, querendo ou não, irmãos, nós podemos entender e perceber que para a palavra de Deus não existe impedimentos, amém? Graças a Deus por isso. Então, nós estamos aqui hoje, impedidos de estarmos reunidos como igreja no mesmo lugar, mas não impedidos de estarmos unidos no mesmo espírito, né? Na mesma fé, ouvindo as mesmas coisas, estando seguros, sendo pastoreados por Jesus Cristo e em comunhão uns com os outros, né? O Sabino entrou, a Vanja entrou aí, glória a Deus, o pastor Cláudio está aí também. Então, Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, dando graças a Deus por esses irmãos. Nós falamos um pouco sobre o contexto ao qual essa igreja nasceu, então não vou entrar muito nesses detalhes agora, porque já tem isso na live anterior. Se você quiser, você pode assistir essa live anterior, depois compartilhar também com quem você deseja. Nós aprendemos muita coisa aqui nessa quinta-feira, né? Glória a Deus. A minha esposa entrou também, aleluias. Pastor Cláudio diz: paz do Senhor, presente com a eclésia, glória a Deus por isso. Sabino está aí também. Então vamos lá, pega aí a sua Bíblia. Nosso irmão José acabou de entrar também, glória a Deus. Um beijo para Esther. Um beijo, irmão José, Deus abençoe. Vamos ler do verso 9 em diante, de Paulo aos Filipenses. Eu vou trazer algumas coisas aqui para nós, para a gente poder depois poder cearmos juntos, amém? Eu já declaro essa palavra sobre a sua vida, declaro ânimo sobre você, ânimo sobre a sua casa, amém? Eu declaro que a alegria de Jesus vai estar cobrindo a tua casa, vai estar cobrindo você. Nada pode tirar essa alegria que Jesus conquistou na cruz por mim e por você, amém? O diabo não pode tirar, as pessoas não podem tirar, as circunstâncias não podem tirar, os bens materiais não podem tirar, as doenças desse mundo não podem tirar a alegria que somente Jesus pode te dar e já te deu na cruz, amém? Fique com essa alegria, vamos celebrar juntos. Mas Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 9, ele diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu vou aqui lendo os versículos e a gente vai entrando naquilo que a gente vai aplicar nessa noite, amém? Para ficar mais fácil para mim
mais fácil para entendimento de vocês. Amém? Então Paulo, ele diz o seguinte: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Eu quero começar falando sobre isso. Eu terminei na quinta passada falando sobre isso, mas Deus tocou no meu coração para falar um pouco mais sobre esse amor que deve aumentar em nossas vidas. De fato, quando Paulo diz isso, Paulo diz que esse amor, esse aumento de amor é no pleno conhecimento e no conhecimento de Jesus. À medida que nós conhecemos a revelação de Cristo por nós, ou a revelação de Cristo em nós, ou aquilo que Jesus Cristo fez por nós, esse amor ele vai aumentando em obras, aumentando em graça, aumentando. A nossa fé, ela começa, de alguma forma, a ser mais perceptível. A nossa salvação começa a ser evidenciada através dos nossos atos de justiça e através da nossa própria vida para com os outros. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você nessa noite é que eu só posso dar aquilo que eu recebi. Então, Paulo está dizendo que o amor de vocês aumente. E como é que o meu amor pode aumentar num mundo perdido? Quando o meu amor pode aumentar para um mundo caído? Como o meu amor pode aumentar? Ou como eu posso ter amor para um inimigo, alguém que me persegue, alguém que me fez mal? Como eu posso dar amor ou oferecer amor àqueles que não merecem? Como eu posso fazer isso? Somente posso dar aquilo que eu recebi. Então, a revelação aqui não é o tanto que eu amo as pessoas ou o tanto que eu amo a Deus, mas é entender o quanto Deus nos ama primeiro. Porque na lógica do cristianismo é isso, é Deus que nos amou primeiro. Então, quando eu tenho uma revelação de que Deus me amou primeiro, quando eu tenho uma revelação de que Deus me amou tanto, de Deus que amou tanto o mundo, deu seu Filho, eu começo a evidenciar a minha salvação, aumentando o meu amor, oferecendo esse amor àqueles que não merecem, àqueles que me fizeram mal, àqueles que me perseguem, porque esse mesmo amor que eu estou oferecendo é o amor que eu recebi de Jesus, é o amor que eu recebi de Deus. Então, a maior revelação, ou o maior segredo aqui, não é o tanto que eu amo a Deus, não é o tanto que eu amo o meu próximo, mas primeiramente o quanto Deus me amou. De fato, quando nós olhamos para os mandamentos, a Bíblia diz: amarás o seu Deus, né? De todo o teu coração, ame a Deus em primeiro lugar, ame a Deus com todo o teu coração, com todo o entendimento, com toda a tua alma, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós precisamos ter a revelação de que Deus nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus primeiro, foi Deus que nos amou primeiro. E eu queria te mostrar isso lá em 1 João. Abre comigo lá em 1 João, capítulo 3. Paulo está dizendo: olha, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo falando aos Filipenses: cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mas aí nós entendemos que Deus nos ama primeiro. E lá em 1 João vai dizer isso. Olha só, 1 João capítulo 3. Glória a Deus, nossa irmã Ivone está aí. Elias, nosso irmão Ronaldo, pai do Caio. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluias. Vamos lá, 1 João capítulo 3. Olha só que interessante. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem a esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, olha só, João escrevendo, ele diz: olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Então, Deus nos ama primeiro. Não foi essa manifestação não veio de nós, veio de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, à medida que nós temos a revelação de que Deus nos ama,
a revelação de que nos tornamos filhos, a revelação de que nos tornamos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, a revelação que nos tornamos cidadãos dos céus, a revelação de que Ele nos transportou de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor, a revelação de que Ele se sacrificou por nós, a revelação de que Ele morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, a revelação de que aquilo que Ele fez por nós é suficiente. Isso muda tudo na nossa vida, irmãos. Isso faz com que o nosso amor aumente para com esse mundo. Não na concordância do que o mundo é, mas para revelar o amor de Deus, para revelar o amor de Cristo. Nós aumentamos ou nós evidenciamos a nossa salvação através dos frutos de justiça e através do amor de Deus. Você está me entendendo? Então, como esse amor pode aumentar? Eu só posso dar aquilo que eu recebi, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Nesses dias, irmãos, o mundo necessita e carece do amor de Deus. E nós recebemos esse amor, e nós temos esse amor, e nós fomos encharcados, e esse amor foi derramado no nosso coração. Então nós podemos evidenciar a nossa salvação manifestando esse amor. Aleluia! Olha só o que o verso 16 vai dizer, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. E o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, como se manifesta, como nós conhecemos esse amor e como nós aumentamos esse amor? Evidenciando esse amor na vida do próximo, evidenciando esse amor na vida do irmão, evidenciando esse amor na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que ainda não conhecem e não receberam o amor de Jesus Cristo. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho, meu irmão. O que você tem oferecido para esse mundo, o que você tem oferecido para aqueles que estão perdidos, o que você tem oferecido para aqueles que ainda não foram abraçados por esse amor. Nós agora somos a manifestação de Deus nessa terra, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo. Então nós precisamos evidenciar esse amor. Então eu só posso dar para o meu inimigo o amor que eu recebi. Eu só posso dar para aquele que me persegue. Não é uma perseguição maior, mas é um amor revelado de Jesus Cristo na minha vida. Eu posso oferecer para esse mundo aquilo que eu recebi. Jesus só oferecia para o mundo aquilo que ele via do Pai, aquilo que ele recebia do Pai. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. Jesus Cristo, ele veio manifestar, ele é a expressão exata de Deus, então ele veio manifestar aquilo que ele recebia de Deus. E nós também precisamos evidenciar isso nas nossas vidas. O fruto de justiça que louva a Deus são frutos que manifestam aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Como o meu amor pode aumentar? À medida que eu tenho a revelação de que Cristo me amou, à medida que eu tenho a revelação de que Cristo me perdoou, à medida que eu tenho a revelação de que Cristo em mim. Amém? Eu quero te dar um outro exemplo. Abra comigo lá em Lucas capítulo 7, por favor. Eu quero te mostrar um exemplo extraordinário. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36 diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diz-me, mestre. Disse-lhe: 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos.
qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi mais perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este a quem perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Note que Jesus, ele traz essa clareza para nós desse amor de Deus, do perdão de Deus. Esse homem, esse fariseu, ele demonstra essa indignação com Jesus, oferecendo a Jesus e àquela mulher aquilo que ele tinha. Um dedo julgador, um dedo que condenava. Ele disse consigo mesmo: se Jesus fosse esse homem mesmo, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, que essa mulher é uma prostituta, que essa mulher é uma miserável e que ela está lavando os pés, que ela está tocando nele. Mas sabe de uma coisa? A quem muito é perdoado. Nós somos perdoados, irmãos. E o nosso perdão foi o sacrifício de Jesus. Por isso nós podemos amar. Por isso nós podemos oferecer. Da mesma forma que essa mulher recebeu perdão. Pastor, mas ela amou Jesus primeiro. Não, irmãos, Deus amou aquela mulher primeiro. Por isso Jesus estava naquele lugar. Por isso Jesus estava no caminho dela. Por isso Jesus está entrando no nosso caminho. Por isso Jesus está entrando agora na sua casa porque Ele te ama, porque Ele me ama. Por isso Jesus está no nosso caminho porque Ele nos ama. Não foi nós que entramos acidentalmente no caminho de Jesus. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio nos buscar. Ele veio nos salvar. Ele veio nos redimir. Ele veio nos amar. A gente precisa entender a revelação do amor de Jesus Cristo por nós. E isso muda tudo na nossa vida. Quando nós entendemos isso, Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer que paz nós temos com Deus, justificados, pois, mediante a fé. E eu queria ler isso com você em Romanos capítulo 5, verso 1. Paulo vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E olha só, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém possa morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Note que nós estávamos indo com um destino certo para o inferno, indo com o destino certo para a condenação, indo com o destino certo para a perdição, e Cristo veio ao nosso encontro. Isto é o amor de Deus manifesto em nós. Então, quando nós recebemos esse amor, nós podemos oferecer esse amor a esse mundo, às pessoas que precisam. Nós podemos oferecer perdão, nós temos essa capacidade, porque recebemos de Deus o amor. Eu só posso dar aquilo que eu recebo, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se Jesus me ama, eu posso amar o meu inimigo. Se Jesus me ama, eu posso amar aqueles que me perseguem. Se Jesus me ama, eu posso amar aqueles que aos meus olhos não merecem, porque Jesus me ama. E eu só posso oferecer para os outros aquilo que eu tenho. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Você está sendo
abençoado aí? Você está sendo abençoado? Glória a Deus. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Aleluia. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Aleluia. Louvado seja Deus. Fomos perdoados dos nossos pecados. De todos os nossos pecados. Não é por isso que eu vou viver uma vida numa graça barata. Não é por isso que eu vou viver a vida de qualquer maneira. Mas eu vou manifestar a minha vida para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Eu vou manifestar a minha vida. Jesus diz para aquele homem, mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Deixa eu te perguntar, Jesus perdoou muito ou pouco você? Olha para a sua vida. Olha se você foi pouco perdoado ou muito perdoado por Jesus. Então, se você foi muito perdoado, você vai amar muito. Você vai oferecer muito ao próximo, aos seus irmãos, a esse mundo, aquilo que Jesus Cristo te deu. Amém? Louvado seja Deus. Então eu decido agora andar como Cristo andou sobre essa terra. Eu decido fazer as mesmas obras que Jesus e fazer ainda maiores que Jesus sobre essa terra. Eu decido se eu evidencio a minha salvação, se eu manifesto a minha salvação, se eu desenvolvo a minha salvação ou não, manifestando o amor de Jesus. Amém? Então Paulo diz, olha, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Nós não temos desculpas, irmãos. Deus manifestou o seu amor para conosco. A quem muito é perdoado, muito é amado. Muito ama. Você precisa amar, você precisa amar. Foi por isso que Jesus não nos tirou desse mundo, irmãos. Em João capítulo 17, ele diz, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, nós precisamos manifestar o amor de Deus, manifestar a glória de Deus. E Paulo, no verso 12, ele vai falar algo interessante. Ele começa agora a falar um pouco sobre o que estava acontecendo com ele. Nós sabemos que Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, já havia 10 anos que ele tinha passado por essa igreja. Então ele estava consolidando essa igreja com esta carta, falando para esses irmãos permanecerem firmes em função das circunstâncias que estavam se levantando. Eles também estavam sofrendo perseguições, mas Paulo escreve essa carta levando ânimo para esses irmãos. E ele diz o seguinte, olha, verso 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O que tinha acontecido? Tanto quando nós entendemos, quando essa igreja nasceu debaixo de muita perseguição, e quanto estava acontecendo com o apóstolo Paulo nesse tempo. Ele estava preso. Então Paulo diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e maior destemor. Olha que interessante, irmãos. Ao contrário do que muitas pessoas agiriam, Paulo ele diz para os irmãos o seguinte, olha, eu quero que vocês entendam que o que está acontecendo comigo, na realidade, está fazendo com que o Evangelho progrida ainda mais. Onde muitos não conseguem ver possibilidades de crescimento, Deus vê. Então, o que acontece? O homem que estava sacudindo o mundo, o homem que estava fazendo com que com que tinha feito a Europa, o Ocidente, ouvir o Evangelho, agora estava preso. E Paulo está dizendo, olha, talvez muitas pessoas vão ver isso uma maneira de impedir o Evangelho de progredir, de crescer, de avançar. Mas aonde muitas pessoas não veem possibilidade de crescimento, Deus ele vê, Deus ele enxerga. Porque com Deus as coisas são diferentes, meus irmãos. E a gente vai ver isso no crescimento da igreja.
você vai ver que em todos os momentos de abalo, momentos de crise, momentos de dificuldades, a igreja cresce, a igreja avança, o evangelho progride, o evangelho avança. O evangelho nunca vai retroceder, meu irmão, independente do lugar que seja, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho, porque Deus vê nessas possibilidades grandes oportunidades de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos tendo essa oportunidade, irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de economia instável, nesse tempo de dificuldades, de incertezas. Para Deus, irmãos, isso não é algo de difícil ou de dificuldade. Para Deus, muito pelo contrário. Essa é a porta, essa é a oportunidade. Essa é a grande oportunidade de Deus, irmãos, de anunciar o evangelho. E nós precisamos ter a percepção do céu, e nós precisamos ter a mente no céu, conectados com Cristo, conectados com as coisas dos céus. Porque se nós estivermos conectados com as coisas terrenas, nós também vamos nos abalar, nós também vamos retroceder ao invés de progredir. O mundo está retrocedendo, mas o evangelho não, irmãos. O mundo está progredindo, mas o mundo está regredindo, mas a igreja está progredindo, meus irmãos. A igreja está crescendo. Olha só, com o resultado disso, irmãos, a evidência, porque eles entendiam que Paulo estava sendo preso por causa de Cristo, não por causa de crime algum que ele tinha cometido. Até a guarda do palácio estava sabendo dessas coisas. Era um propósito de Deus. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, irmãos, até as cadeias que tentam nos impedir servem de um instrumento ou de púlpito de Deus para a pregação do evangelho. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O propósito de Paulo era pregar aos gentios e aos reis. Ele estava no palácio. Por quê? Porque existe um propósito. E olha só que interessante. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, verso 14, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, o evangelho tem que gerar em nós, irmãos, as motivações certas. Essas perseguições, essas lutas que nós estamos vivendo, você vai determinar no seu coração se você fica lamentando ou se você vai para cima. Se você fica lamentando ou se você avança. A gente costuma olhar todas as coisas por um lado negativo. Mas sabe de uma coisa? Onde muitos não conseguem ver possibilidade de crescimento, Deus está vendo. E se você estiver com Deus, irmãos, você vai avançar. Se você estiver com Deus, o propósito de Deus na sua vida vai acontecer. Onde muitos desistem, a palavra nos encoraja a prosseguir. Para muitos aqui, para essa igreja, o apóstolo Paulo está preso, agora acabou, nós não temos mais o que fazer. Muito pelo contrário, muitos disseram, olha, se estão tentando calar o apóstolo Paulo, nós podemos ser a voz. Você está me entendendo? Você pode ser a voz onde você está, irmão. Você pode ser a voz de Deus aonde você está plantado. Aleluias. Sabe, tem muitos lugares, e pelo Espírito que eu estou falando agora, você que tem contato com muitas pessoas no seu trabalho, muitas pessoas estão desesperadas. E deixa eu dizer para você, você tem a resposta porque você foi muito perdoado, e porque você foi muito perdoado, você é a resposta do amor de Deus para essas pessoas. Então, no desespero dessas pessoas, você vai entrar com uma palavra que vai gerar paz no coração delas. Você vai entrar com uma palavra que vai entrar no coração dessa pessoa e vai fazer com que essa pessoa perceba a importância de Cristo na vida dela. Estou falando isso pelo Espírito aqui nessa noite. Não se cale. Não se esconda, não tenha medo. Foi isso que aconteceu com os irmãos, eles não se esconderam. Verso 14, os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Determinação no coração, determinação em Deus, para cumprir um propósito. Aleluia, nós somos embaixadores de Jesus Cristo, amém? Olha só o verso 15 de Filipenses 1.
É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Olha que interessante. E de fato continuarei a me alegrar-me. Paulo está dizendo aqui que existiam grupos de pessoas que estavam pregando a Cristo por amor, por revelação, por entendimento, mas outros pregavam a Cristo para tentar de alguma forma gerar inveja ou gerar algum dano na vida do apóstolo Paulo. Mas sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo não estava se preocupando com essas coisas. O importante era que Cristo fosse pregado. Se Cristo estava sendo pregado, para ele não importa, ele ia se alegrar com isso. Independente daquilo que eles tentavam fazer para afetar a vida do apóstolo Paulo por estar preso, esses que estavam pregando por inveja, se estavam pregando a Cristo, ele ia continuar sendo o mesmo apóstolo Paulo. Deus continua sendo o mesmo Deus, Jesus continua sendo o mesmo, Jesus continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Então, irmãos, não importa. Não importa, o importante é pregar a Jesus, o importante é pregar a Cristo. Ah, mas uns pregam predestinação, e outros pregam eleição, e outros pregam livre-arbítrio. Não importa, o importante é pregar a Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. É através de Cristo que nós somos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. E é isso que precisa ser pregado, e é isso que precisa ser anunciado. E Paulo diz, olha, se isso está acontecendo, eu vou continuar me alegrando. E o verso 19 diz, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo tinha um único foco, a vida de Cristo. Cristo era tudo para ele. Cristo era a essência da vida do apóstolo Paulo. Um homem que, quando nós vemos na sua conversão, o zelo que ele tinha pela lei, pela tradição dos judeus, esse mesmo homem que perseguia a igreja se converteu e agora estava prisioneiro por causa de Cristo e da sua igreja. E ele está dizendo, olha, independente de qualquer coisa, isso vai resultar em glórias para Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu Deus, irmãos, isso me faz pensar muito em como nós estamos vivendo o Evangelho nesses dias. A gente tem dificuldade de se desprender de algumas coisas que estão nos impedindo de avançar no propósito de Cristo sobre as nossas vidas, meus irmãos. E Paulo está dizendo, olha, para mim o viver é Cristo. Então não existe outra coisa. Não existe casamento sem Cristo, não existe sucesso sem Cristo, não existe uma vida plena sem Cristo, não existe paz sem Cristo, não existe propósito sem Cristo. Irmãos, o mundo jaz do maligno, o mundo está perdido sem Cristo. Nós recebemos. E agora para nós a importância é viver e viver Cristo. Aí quando você chega nesse nível de entendimento, aí Paulo diz, morrer para mim é lucro. Por quê? Por que era lucro morrer para o apóstolo Paulo? Porque ele ia estar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Paulo aprendeu a confiar no Senhor, independente de qualquer circunstância que se levantasse. E ele estava dizendo para essa igreja, olha, continue confiando em Cristo. Continue confiando na graça do Senhor. Continue confiando, mesmo que tudo possa parecer contrário, mesmo que os ventos estejam batendo com violência, mesmo que as chuvas estejam batendo com violência, mesmo que todas as coisas não estejam da maneira como que a gente imagine ou a gente deseja, mesmo assim, a gente vive Cristo.
Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Amém. Então não é nesse tempo, irmãos, que a igreja vai deixar de ser uma resposta. Não é esse tempo que nós vamos deixar de ser uma resposta. Paulo está nos encorajando a permanecer firme. Irmãos, depois da vida de Jesus Cristo, a pessoa que mais me inspira na Bíblia é o apóstolo Paulo. É um homem que sofreu pela igreja, é um homem que sofreu pela vida dos irmãos, é um homem que trouxe essa revelação do Cristo para os gentios. Claro que todos esses homens que estão narrados aqui na Bíblia tiveram seus papéis importantíssimos, e talvez você tenha um que você se agrade mais, mas quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo e o que ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, irmãos, isso é o cristianismo, isso é a vida de Cristo em nós, sabe? É você se desprender de tudo aquilo que te impede de progredir, de correr para o alvo, de correr para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 2, verso 12, verso 7, vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Irmãos, Paulo foi atormentado. Depois, se você tiver a oportunidade, leia Atos, principalmente nos momentos em que o apóstolo Paulo ele entra na história da igreja. Em todos os lugares que o apóstolo Paulo ele vai entrar, irmãos, para poder anunciar, perseguições acontecem, apedrejamentos, traições, tantas dificuldades que esse homem enfrentou por causa do amor de Cristo. E ele diz, olha, para que eu não me exaltasse nessas revelações, foi-me dado um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo era atormentado por causa do evangelho de Jesus. E Paulo, ele orou 3 vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Se você está sofrendo perseguição por causa de Cristo, se você está sofrendo por causa do testemunho de Jesus, meu irmão, é nesse lugar que você tem força. É nesse lugar que a graça de Deus pega com você de forma sobrenatural, de forma poderosa, e faz você avançar, e faz você crescer. Paulo entendeu isso. Paulo compreendeu isso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Verso 22 de Filipenses 1. Nós estamos encerrando aqui o capítulo 1 de Filipenses. Ele vai dizer, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Olha só que interessante. Irmãos, para Paulo, a única coisa que importava era fazer a vontade de Deus. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Note que o apóstolo Paulo ele tinha esse entendimento da necessidade da carência das igrejas. E eu quero te encorajar, meu irmão, a dizer para você que você é importante para a igreja de Cristo. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem um propósito. E tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos tem um propósito de fazer com que o evangelho de Cristo ele progrida, ele cresça, que os seus irmãos sejam abastecidos por aquilo que você tem. Não pense você que você é inútil. Você é importante para o corpo, você faz parte do corpo e você precisa exercer aquilo que Deus colocou no teu coração para exercer nesses dias. Amém? Então Paulo está dizendo isso, olha, o que eu vou fazer vai gerar progresso e alegria para vocês na fé. E é esse o propósito de Deus.
E é esse o propósito que nós precisamos ter para viver em comunidade. Nós precisamos pegar aquilo que Deus nos deu e oferecer como ferramenta para o crescimento e para a alegria na fé dos outros. Amém? A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então todos nós devemos ser motivo de alegria. O pastor Cláudio, ele deve estar assistindo aí, ele postou uma coisa muito interessante lá no nosso grupo de WhatsApp sobre a questão de estarmos em comunhão. Sabe, em Cristo, a questão da adoração, ela foi transferida ou transformada, vamos dizer assim. Não é mais no monte e nem no templo. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Deus ele está em todos os lugares e Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, Deus ele está aqui agora e Deus ele está aí onde você está. E isso não nos impede de o adorarmos. Mas existe um propósito na reunião, na coletividade, na comunhão. E é nesse lugar, irmãos, que nós manifestamos aquilo que Deus nos deu no secreto e no particular e no propósito para revelar e para fazer com que o meu irmão ele cresça em alegria, em fé. Então, nós não vamos ao templo para adorar a Deus. Nós vamos ao templo para estarmos em comunhão uns com os outros, para estarmos juntos, para estarmos unidos. Porque adorar a Deus, eu adoro em espírito e em verdade. Não é mais num lugar específico, é no meu espírito. É numa vida agora, numa nova vida que Deus nos deu. Agora, o propósito de estar nos reunindo é de estar aperfeiçoando uns aos outros através dos dons que Deus nos deu. Lógico que lá nós cantamos, nós louvamos, nós ofertamos, mas a importância maior é o convívio, a comunhão na mesma fé, no mesmo espírito e ouvindo as mesmas coisas. Amém? O verso 27 vai dizer o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então, Paulo está encorajando aos irmãos, aos filipenses, a não perderem a alegria de Cristo, mesmo em meio às adversidades e às perseguições. Para Paulo era privilégio sofrer por Cristo, e para nós deve ser a mesma coisa, meus irmãos. Amém? Se nós estamos sofrendo alguma coisa por causa de Cristo, isso é privilégio para nós. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, permaneçam firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Nós precisamos continuar combatendo o bom combate, considerando todas essas condições que nós estamos vivendo, não como um impedimento para o crescimento da igreja, mas com a possibilidade de portas que se abrem, com a possibilidade de milagres que podem acontecer, com a possibilidade do evangelho alcançar aqueles que estão perdidos. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Olha que interessante, olha que carta poderosa, olha que capítulo glorioso. Olha que capítulo poderoso. Paulo ele fala, olha, eu oro para que o amor de vocês aumente. Paulo ele fala, olha, esse meu sofrimento, essas minhas prisões, elas estão fazendo com que o evangelho progrida. Paulo ele encoraja aos discípulos, aos irmãos a permanecerem firmes e unânimes, lutando pela fé evangélica. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você, não desista, não desanime em meio a essas intempéries. Você tem uma família de fé,
uma família espiritual que está orando por você, que está lutando por você, que está de alguma forma intercedendo por você. Não desista, continue avançando, continue progredindo. Veja nessas circunstâncias portas que aos olhos naturais se fecharam, grandes portas de Deus que vão se abrir, porque aonde nós não conseguimos ver possibilidade de crescimento, Deus ele vai ver. Aonde portas naturais se fecham, portas espirituais se abrem. Amém? Por quê? Porque nós estamos agora vivendo essa cidadania, ou vivendo nesse tempo, irmãos, glorificando a Deus na nossa vida. Então, não murmure, não reclame. Agradeça a Jesus, agradeça a Deus por essa oportunidade de estar, de alguma forma, cooperando para aquilo que Deus está fazendo. Paulo nos encoraja a viver o propósito de Deus. Paulo nos encoraja a contribuir com o corpo de Cristo e com os dons que Deus nos deu. E Paulo menciona a importância do pastoreio, da igreja e da comunhão. Então, eu quero te encorajar a permanecer firme, a permanecer fiel, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou vendo aqui que tem muitos améns aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Então, louvado seja o Senhor Jesus por essa palavra. E eu quero te encorajar a permanecer firme. E fique com isso. Você só pode dar para as pessoas aquilo que você recebeu. Se você recebeu muito amor de Deus, ofereça muito amor de Deus para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar nessa noite a estar participando com a gente aqui da ceia do Senhor. Você preparou seu pão e seu cálice? Aleluias. Dá amém aí, dá glória a Deus aí se você preparou o seu pão. Prepare aí o seu pão. É isso aí, Polly, é uma das grandes conquistas. Irmã Zilda está aqui, glória a Deus. O Ney está aqui, o Marcos. Vamos lá? Vamos cear? Sabe, irmãos, a ceia é uma grande oportunidade de nós manifestarmos a nossa fé no Cristo que virá. Naquele que morreu, mas naquele que virá também. Amém? E eu te encorajo a pegar o seu pão, a pegar o seu cálice. Eu vou pegar aqui o meu, aqui. Vamos participar juntos. Amém? Mesmo que nós não estejamos na igreja agora, né? Mas nós podemos fazer isso aqui porque Cristo nos ordenou a fazer isso em memória dele. Né? Existem dois propósitos relacionados à ceia do Senhor. O primeiro deles é relembrar o sacrifício de Jesus Cristo, ou ter a consciência do sacrifício de Cristo por nós. Sabe, a ceia não é um momento de você relembrar dos seus pecados, porque eles já foram perdoados. É um momento de você relembrar do sacrifício de Cristo na cruz, que te perdoou. E por causa do perdão de Cristo, você é amado. E a segunda coisa é anunciar para o mundo que Jesus Cristo ele virá. Amém? Então, eu queria que você pegasse aí o seu pão, você pegasse o seu cálice, junto com a sua família, em nome de Jesus, e vamos cear juntos. Se você está dizendo aí que eu não entendi, mas eu acho que você está dizendo que não pode, depois, se você quiser, a gente pode conversar, meu irmão, amém? Em nome de Jesus, a gente poder trazer clareza ao seu coração, né, sobre o que é. Você que é da nossa eclésia, pega aí o seu pão, pega aí o seu cálice e vamos cear, mas não sai não, amém? Nós não vamos terminar ainda, vamos orar e vamos agradecer a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 22, diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Note que Jesus Cristo, ele fez isso em favor de nós. Ele ofereceu o seu corpo naquela cruz por perdão ou por sacrifício pelos nossos pecados. E talvez você está nos ouvindo agora
e ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você que você pode fazer isso agora e se tornar uma nova criação em Cristo Jesus. Você pode se tornar filho de Deus, participante daquilo que Deus está fazendo através do sacrifício de Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? É reconhecendo que você é pecador e precisa de um Salvador e confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, reconhecendo que sou pecador e careço de salvação. E porque eu careço de salvação, eu ouvir uma mensagem que Jesus é o meu Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida e te peço, Senhor, que perdoe os meus pecados. Eu reconheço agora que naquela cruz o Senhor morreu por mim e se sacrificou pelos meus pecados. Se você fez essa oração, você é uma nova criação, você entrou para a família de Deus e você entende agora que você é uma nova criação e que você pode participar com a gente desse tempo de mesa. Sabe, irmãos, existe uma confusão tão grande em relação à ceia do Senhor, né? A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos, comer o pão e beber do cálice. Não está dizendo em momento algum que eu devo me privar disso, porque Jesus Cristo ele se privou da sua própria vida para me dar a vida dele, né? Mas pegue aí o seu pão agora na sua mão, vamos orar, vamos agradecer a Jesus por esse sacrifício, amém? Levante o seu pão aí onde você está e vamos dar graças a Deus. Pai, obrigado pelo pão, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, Pai. Obrigado porque ali naquela cruz o Senhor foi feito maldito no nosso lugar, no meu lugar, no lugar daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. E pelo teu sacrifício nós somos perdoados. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E pelo teu sacrifício nós recebemos perdão, Pai, perdão dos nossos pecados. E nós fazemos isso em memória do Senhor. Fazemos isso reconhecendo e recordando do teu sacrifício naquela cruz, que agora nos possibilita a sermos chamados filhos de Deus pelo amor, pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Coma do seu pão, em nome de Jesus. Aleluias. Pegue o seu cálice. Pegue o seu cálice. Sabe, irmãos, é interessante como nós colocamos tantos impedimentos, né? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus Cristo ele vai gerar revelação no teu coração, amém? Você vai entender. Depois, se você quiser conversar comigo, nós vamos conversar sim. E se eu puder te ajudar de alguma forma, nós vamos te aconselhar em nome de Jesus. Pegue o seu cálice e vamos celebrar a morte e a vida de Jesus. Amém? Olha só, verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Levante seu cálice aí, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pela comunhão com os meus irmãos. Obrigado pelo teu sangue, Deus, que foi derramado naquela cruz como sacrifício, Pai amado, pelos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Nós fazemos isso com uma consciência, Deus, de salvação, de santificação, Pai. Não fazemos isso por condenação ou não fazemos isso por constrangimento, mas fazemos isso por alegria no coração de que um justo morreu pelos injustos. E nós agradecemos ao Senhor e celebramos, Pai, bebemos todos juntos do cálice do Senhor e uma aliança superior no nome de Jesus. Beba do seu cálice. Aleluias! Glória a Deus!
Amém, meus irmãos? Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem nos dado tanta graça nesses dias de ter a revelação da Tua palavra e de sabermos que o Senhor morreu por nós e nós agora, Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero dizer para você que nesse tempo que nós estamos em isolamento novamente, não podemos nos reunir como igreja no mesmo lugar até o próximo decreto. Provavelmente a partir do dia 22 nós estaremos reunindo de novo, mas enquanto não estivermos, eu quero te encorajar a continuar tendo uma vida de prática da palavra de Deus, de prática de oração, cumprindo o propósito de Deus, independente das circunstâncias que se levantem. Continue ofertando, continue dizimando. É importante nós cumprirmos com as nossas obrigações como igreja do Senhor, né, pagando as nossas despesas. Você é importante para isso também. Nós somos uma família e não temos nenhum tipo de dificuldade em falar sobre essas coisas. Então, eu te encorajo, se você precisa, procure a Dani, ela vai te passar aí os dados para você poder fazer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, se você desejar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero desejar para você uma semana abençoada, eu quero desejar para você uma semana de grandes respostas de Deus para a sua vida, de livramento, de segurança do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Eu vi muitas pessoas entrando hoje, muita alegria de vocês aqui. E é isso aí, enche essa live de coraçãozinho aí. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Eu amo cada um de vocês. Precisando de mim, pode me procurar no privado, no WhatsApp, e eu vou te aconselhar, vou te ajudar no que você precisar. Não fique sozinho. Nós não vamos largar a mão de ninguém. Amém? 2020, um ano das grandes conquistas. Que Deus te abençoe. Quinta-feira, nós entramos em Filipenses, capítulo de número 2, e vai ser poderoso. Amém? Que Deus te abençoe. Fique em paz, no nome de Jesus.